Olá, o programa Agricultura Alto Vale deste fim de semana já está no ar. Nesta edição, nós preparamos para você. Portaria regulamenta a produção da morcela branca em Santa Catarina. Vamos mostrar a expectativa para a safra de feijão e da cebola aqui na nossa região. Falando nisso, vamos falar também da cebola Vale Sul. Cultivar desenvolvida pela Epagre já está sendo plantada em 8 estados brasileiros. Secretaria da Agricultura orienta produtores rurais para evitar a mortandade de abelhas. O estado tem o menor índice de brucelose animal do Brasil. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale. Estabelecimentos comerciais catarinenses que comercializam a morcela branca, embutido feito com pele, carne e miúdos de suínos, têm um bom motivo para comemorar. O governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, regulamentou a morcela branca através de uma portaria em outubro desse ano. O projeto foi desenvolvido por profissionais que atuam no Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal por meio de uma comissão de identidade e qualidade de produtos de origem animal e visa contribuir com a valorização e regulamentação de produtos tradicionais produzidos em Santa Catarina, buscando o resgate histórico de produtos catarinenses e o seu reconhecimento por meio de normativas. Isso torna mais ágil o registro desse produto pelos estabelecimentos, fato extremamente positivo para as agroindústrias e para o serviço público. E olha só, Santa Catarina conquistou mais um título. O estado tem o menor índice de brucelose animal do Brasil. A classificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento demonstrou a excelência da bovinicultura e a qualidade da produção agropecuária catarinense. De acordo com o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal do Ministério da Agricultura, os estados podem ser classificados de A até E, de acordo com a prevalência das doenças. Santa Catarina é o único estado brasileiro com classificação A para a brucelose e, junto com outros 4 estados, também obteve nota máxima para tuberculose. As doenças acometem menos de 2% do rebanho bovino catarinense. Santa Catarina contabiliza mais de 1.000 propriedades rurais certificadas como livres de brucelose e tuberculose. O reconhecimento acontece após a realização de testes em todos os animais, com intervalos de 6 a 12 meses e sem nenhum caso positivo. E a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural está orientando agricultores sobre o uso correto de agrotóxicos para evitar a mortandade de abelhas aqui em Santa Catarina. Como o plantio para a próxima safra e a floração já iniciaram, é necessário intensificar os cuidados para que não haja danos aos polinizadores. A aplicação de agrotóxicos de forma inadequada, fora da época recomendada, e o uso de produtos não autorizados para as culturas são proibidos por lei. Essas irregularidades podem ocasionar graves danos às abelhas e demais polinizadores e aumentam o custo de produção e também os riscos à saúde dos trabalhadores que manipulam e aplicam os agrotóxicos. Todos os acidentes com mortandades de abelhas em Santa Catarina são investigados e, quando comprovado mau uso de agrotóxicos e podendo identificar um responsável, as medidas administrativas são tomadas, informou o governo do estado. E a seguir tem a previsão do tempo e vamos mostrar também que o estado montou um gabinete de crise para tratar da estiagem e da seca que vem afetando os produtores rurais de Santa Catarina. A gente volta já.
E Santa Catarina vive um período de estiagem que vem causando um grande prejuízo para produtores aqui de Santa Catarina. Por isso, nesta semana, foi criado um gabinete de crise para tomar ações que possam amenizar a seca. Em função da estiagem que vem assolando aí, principalmente o meio oeste e extremo oeste de Santa Catarina, essa final de semana foi estabelecido pela governadora um gabinete de crise composto pela Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria Executiva de Meio Ambiente, o IMA, a IPAGRE e a Defesa Civil. Isso dá uma multivisão dos fatores, né, para que a gente possa atacar de forma conjunta, né, em todos os lados a questão aí. As principais medidas adotadas já são a liberação de um recurso em torno de 3 milhões, que somado aos que já liberados esse ano, chega a quase 7 milhões pela Secretaria da Agricultura, para que os produtores possam perfurar poços. A Secretaria de Meio Ambiente está acompanhando e analisando todas as outorgas de poços. A Defesa Civil e a IPAGRE trabalhando muito próximo às prefeituras, tanto para orientar com relação aos decretos de emergência, como também viabilizar, no caso da Defesa Civil, recursos federais para poder fazer o transporte através de caminhão-pipas, através de reservatórios de pequeno porte, né, para assim tentar minimizar o impacto dessa estiagem que se prolonga desde o ano passado, já e afetando muitos recursos hídricos de Santa Catarina. A cultura que mais vem sofrendo é a cultura do milho, por o estágio já está um pouco mais avançado. Muitas plantas estão desidratadas pela falta de chuva em nossa região. E a gente observa que ainda não houve a semeadura da pastagem anual de verão. Isso em função da pouca umidade do solo. Podemos observar que a cultura da soja está sofrendo com essa praga, que é a vaquinha, em função da estiagem prolongada na região. Aqui é uma área de pastagem anual. Faço semeadura inverno e verão. Faz um mês e pouco que eu semeei. Alguma coisa que tem nascido. E o resto, nada. Já estaria largando as vacas em cima se fosse ter chovido. Essa é a situação do milho plantado dia 26 de setembro. O milho está assim. E o restante praticamente já morreu. Mais da metade do milho já morreu por falta das chuvas, né? Grande parte do estado de Santa Catarina continua sofrendo com a estiagem. Desde o início do ano, a falta de chuva é motivo de preocupação no campo. Com a escassez de água, agricultores enfrentam dificuldades na produção agropecuária. Os centros especializados da IPAGRE, CEPA e CIRAM trazem mais informações em relação às regiões e culturas agrícolas mais atingidas, além dos dados da meteorologia. E falando nisso, vamos então conferir como fica o tempo para os próximos dias. O sábado ainda amanheceu frio, com aquela possibilidade de geada nas partes altas e cidades com algo próximo a 0 grau logo cedo. Já hoje à tarde, as temperaturas se elevam pelo estado e máximas perto de 30 graus estão previstas. Amanhã já não deve amanhecer tão frio e teremos mais uma vez calor no decorrer do dia. O tempo deve ser seco na maior parte do final de semana, com sol e algumas nuvens. No final de domingo é que pode haver chuva passageira em algumas regiões, devido ao aumento da umidade, possibilidade também de raios e temporais isolados. De modo geral, boa parte do estado tem baixa umidade do ar, incluindo a região oeste, que, segundo o alerta da Defesa Civil, deve ficar atenta com a possibilidade de incêndios no final de semana. E a próxima semana vai começar com tempo instável, predomínio de nuvens e condição de pancadas de chuva, mais uma vez com raios e temporais isolados, alternando com alguns períodos de melhoria. Vai chover, mas a princípio não o suficiente para amenizar a estiagem. Já a temperatura fica amena devido à cobertura de nuvens.
A seguir, vamos mostrar como está a expectativa para a safra de feijão e da cebola aqui na nossa região. Voltamos já! E lá no Vale Sul continua a colheita da cebola. A nossa equipe foi até a região para também saber qual é a expectativa para a safra do feijão. Para falar sobre a safra de cebola desse ano, a nossa equipe foi até a comunidade do Rio Novo, em Ituporanga. Aqui nós encontramos o Edson, que cultiva pouco mais de 9 hectares. O trabalho na lavoura continua e agora a cebola vai para o galpão para depois ser comercializada. O agricultor conta que a safra desse ano, assim como a do ano passado, foi boa. Tá boa. Esse ano, assim, eu acho assim, parecida com o ano passado. Teve uns problemas com falta de chuva. Mas também teve muita falta de sol, né? Daí assim prejudicou um pouco assim o desenvolvimento na cebola no início. Mas assim aparentemente está indo muito bem. Esse técnico agrícola explica que nas partes baixas da região a produção deve ser parecida com a do ano passado. A parte baixa ela está tendo uma média de produção muito boa, né? Em função de ser cebolas mais cedo. A parte alta ela está sofrendo um pouco mais, sofreu mais com a estiagem, sofreu com a falta de alguns herbicidas também. Essa variação de temperatura, então vai ter produtores colhendo bem, vai ter produtores que vão estar colhendo mais ou menos, até em função dessa quebra, e também esse clima do granizo que acabou prejudicando muito essas lavouras, né? Então o produtor espera ainda tentar produzir o máximo que ele vai conseguir, o que é a esperança ainda é compensar um pouco mais no preço, né? Só que quando se leva em conta também a produção das partes altas dos municípios, a safra desse ano deve ser menor. A gente já calcula mais ou menos na faixa de 20%, 25%, até talvez algumas regiões mais específicas chega a 30%, em função de algumas doenças que estão vindo com o clima e outras em função do granizo também. A comercialização dessa cebola deve ir até maio do ano que vem. Por isso, ainda existe uma expectativa para que o preço pago ao produtor melhore bastante. Preço, no começo, não é nada animador, porque está barata, né, por causa do final da safra no lado de Minas, Centro-Oeste, né? Mas a esperança é que agora, começo de novembro, a expectativa é que melhore bem, por causa de uma quebra também que vai ter na nossa região, também vai ter uma quebra de produção. A iniciação de safra sempre é um pouquinho mais complicado em função de outros mercados que existem dentro do Brasil, né? Nordeste, Centro-Oeste, mas a perspectiva para metade de novembro em diante é muito boa. Final de safra também para a nossa região aqui, como a gente tende muito mais a comercialização, a expectativa para ser boa. Hoje se fala em torno aí de 80, 85 centavos, 90 centavos, uma cebola boa, estão até comentando de R$1 já. Mas como o produtor próprio ainda mesmo não está ainda negociando, não tem um preço bem certo mesmo. O Edson também cultiva na propriedade 7 hectares de feijão e a expectativa para a colheita também é boa. O feijão eu espero colher 40 sacos por hectare, assim aparentemente que ele estava mostrando, né? E assim ele deu um pouco de perca também por causa do clima, foi muito desfavorável para ele, deu noites muito frias. E assim ele prejudicou também um pouco na última camada da floração dele. Boa, expectativa boa. O Leandro conta que a área de produção do feijão varia a cada ano aqui no Alto Vale, só que a expectativa é sim boa para a produção. A gente teve, claro, algumas noites frias ainda para ele, mas está ocorrendo um clima muito bom para o feijão. Poderia ter uma outra chuva a mais, mas também isso intensifica numa sanidade melhor do nosso feijão. Houve um aumento da área de plantio, acaba dessa cultura, em função que a gente tem a informação que para fora vai ter uma falta muito grande dessa cultura. Então a região apostou muito grande nessa cultura do feijão e hoje ela está com uma expectativa de produção muito boa. E além da produção, o preço pago ao produtor pelo feijão está mais alto esse ano. Vale a pena plantar. O preço também está muito bom e espero colher uma boa safra. A expectativa do preço hoje inicial já é muito boa, já se fala em torno de 300 e poucos reais a saca, e a expectativa principalmente do produtor e próprio de quem compra isso é subir mais. E agora falando da Vale Sul, a cultivar desenvolvida pela EPAGRE já está sendo plantada em 8 estados do Brasil. Lançado em 2017, o cultivar de cebola Vale Sul é mais uma inovação da Estação Experimental da EPAGRE de Ituporanga. Após 3 anos do lançamento comercial do cultivar, a cebola Vale Sul supera as expectativas. Hoje, ela é plantada em 8 estados da federação e em Santa Catarina, a cebola Vale Sul representa cerca de 30% das lavouras de cebola.
Quando a pesquisa agropecuária desenvolvida na EPAGRE ela sempre é gerada visando o agricultor catarinense. Mas numa tecnologia como essa, a gente vê que aquilo que a EPAGRE gerou visando para os agricultores de Santa Catarina, ele teve muito mais a abrangência do que a gente imaginava. A ValiSul surpreende, ela surpreende a cada safra. E que se tornou uma cebola preferida no mercado. Né? Toda a cadeia produtiva hoje prefere a cebola ValiSul, pelas suas características, pelo seu potencial e pelo retorno que ela dá financeiro, tanto para o produtor como para o comerciante, distribuidor, e chega na banca do supermercado final um produto de excelente qualidade. Tá? Porque hoje a ValiSul é uma cebola que compete a nível de Brasil com as cebolas importadas com características superiores, inclusive. E para o comércio, toda a cadeia produtiva, tanto para o agricultor que produz uma cebola que armazena por mais de 6 meses no seu galpão, com as qualidades originais dela, com menos perda de armazenagem, né? Então ele tem 6 meses hoje, o agricultor, para conquistar o melhor preço do mercado. Né? É uma cebola que não precisa colher e vender imediatamente, não. É uma cebola que se conserva em condições adequadas, se conserva aí, como eu falei, 6 meses. Por outro lado, para o comerciante, é uma cebola que apresenta um grande grau de segurança para ele, tanto no sistema de beneficiamento, que ela resiste muito bem ao beneficiamento, e transporte a longas distâncias. Hoje a ValiSul ela chega no mercado nacional, no norte, no nordeste, no Amazonas, talvez seja a maior distância que ela percorre, idêntica àquela que saiu do galpão do produtor. E com isso ela começou a ser valorizada no mercado. Hoje a ValiSul ela recebe, em média, 20% a mais do valor das outras cebolas. Isso não significa que ela encarece no mercado final para o cliente, o consumidor. Tá? Acontece que no mercado final ela não teve perda do processo. E o consumidor vai levar para casa uma cebola que não vai se perder também, que ela vai ser totalmente sadia. Para que a cebola ValiSul chegue com segurança até os agricultores, a EPAGRE firmou uma parceria público-privada. A EPAGRE não tem esse viés comercial, e sim o viés de desenvolvimento de tecnologia. E após essa tecnologia desenvolvida, testada e aprovada, então ela passa por um processo de licenciamento para alguma empresa, alguma instituição que vai levar isso até o mercado consumidor. No fim é o passo importante também para a tecnologia ser disponibilizada para a sociedade. A Agritu, como empresa licenciada, e é a única empresa licenciada que tem a produção exclusiva e a comercialização exclusiva por ter vencido, né, o processo licitatório, ela tem a responsabilidade de entregar para o produtor rural o material idêntico àquele que a EPAGRE produz aqui dentro, com as suas características genéticas, morfológicas, agronômicas, igual. Nós, como empresa, temos que fazer esse trabalho de manter aquilo de bom que a EPAGRE produz. E, além disso, temos que fornecer ao agricultor uma semente de excelente qualidade, de vigor, de germinação, de pureza. E agora, já nessa atual safra, o cultivar ValiSul já teve mais de 11 mil quilos de semente comercializado. Mais de 1/3 da cebola cultivada no estado é uma cebola ValiSul. Então, isso mostra a importância da parceria público-privado, o setor privado atuando onde já não é mais dever da EPAGRE, fazendo a comercialização e fazendo com que essa tecnologia atinja de forma verdadeira o nosso agricultor, proporcionando ao nosso agricultor o maior ganho. Ela tem um diferencial, que é a durabilidade um pouco maior, né? Então, para comercializações onde a cebola tem que viajar mais longe, ela resiste melhor à viagem, né? E na hora da classificação, ela não sofre tanto, por a casca ser mais grossa, ser mais firme. E o nosso produto tem ganhado um espaço maior, né, no comércio, sendo mais competitivo e trazendo um retorno maior para nós. Quem tinha ano passado plantou um pouco, que a princípio dizia que não ia plantar, aumentar a área por causa da qualidade. Quando você vai maquinar, você não tem perca, não dá branca, por função da casca dela, que é muito boa.
Mas para que o cultivar escolhido pelo agricultor desempenhe todo o seu potencial no campo, é preciso ter cuidado no momento da compra das sementes. Alguns agricultores acabam comprando sementes piratas devido ao seu baixo custo. A utilização de sementes piratas coloca em risco a atividade do agricultor. As lavouras resultantes podem apresentar problemas sérios em relação ao estande devido a falhas na germinação e também podem apresentar sérios problemas com pragas e doenças, além de uma não adaptação às condições de cultivo da região. Esse problema também é revertido para a pesquisa, pois a pirataria de sementes é um desestímulo às atividades dos pesquisadores que geram novas tecnologias para a agricultura. O programa Agricultura Alto Vale de hoje fica por aqui. A gente volta na próxima semana. Lembrando que todas as reportagens estão no nosso Facebook. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar. E é claro, também no nosso canal no YouTube. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho. A gente volta na próxima semana. Um abraço, um beijo e cuide-se bem!